Olá, segundo ano, bom dia. Vamos dar sequência à nossa correção de exercícios, né, para que a gente consiga revisar os capítulos já estudados, simbolismo, pré-modernismo e vanguarda. Hoje o exercício que a gente vai corrigir contempla o capítulo de vanguarda, que está lá na página 135, e eu vou ficar com vocês apenas com o praticando hoje, ok? Mas eu gostaria de pedir a vocês que respondesse para mim a página 134, que traz dois textos, né, que são, na verdade, uma imagem de Eduardo Montes, Grito, e uma releitura de Eduardo Montes aqui, que é uma chargezinha. Vocês vão ler esses dois textos e tem aí duas perguntinhas super fáceis, só para despertar em vocês essa habilidade da escrita, né, do texto subjetivo, da interpretação, da análise. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa página. Na outra aula eu vou comentá-las. Vou corrigir e comentar com vocês, não precisa me enviar. Confio em vocês, na consciência de cada um de vocês, de que vocês sabem já da importância de se fazer exercício. Ele não é importante só se você me enviar, para eu computar aqui uma média no seu qualitativo. É importante para que você desenvolva suas habilidades. Então, lá na página 134, você tem essa atividade. Em relação aos resolvidos, gente, eu costumo dizer que é o melhor exercício. Assim, não é porque ele já vem respondido, mas é porque ele realmente sintetiza o capítulo. Ele trabalha ali mais diretamente com o capítulo estudado, e além do que as questões são comentadas. Então, minha sugestão para vocês é que leiam, são tão pouquinho. Se você realmente tiver com vontade de entender melhor o capítulo, você vem aqui, faz a leitura dos resolvidos, né? Fica atento aos comentários que vocês vão entender direitinho ainda mais o capítulo estudado, ok? Então, vamos lá. Lá na página 135, a gente tem o nosso primeiro exercício, praticando, primeiro e único, que hoje eu não vou trabalhar o DH e nem os complementares, apenas o praticando. E a gente tem aqui um texto não verbal, que é um anúncio publicitário, que a gente tem que observar direitinho e em seguida responder. Observe que este ser representado, que esse personagem, ele não está desenhado, ele não está representado na forma original de um ser humano, né? Comum, natural de um ser humano. Ele está meio sobreposto, os olhos, né? As formas do seu rosto estão sobrepostas. Pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares que a arte gene, pode-se afirmar que este anúncio publicitário estabelece um diálogo intertextual com a obra do artista Pablo Picasso. De que movimento modernista esse artista é representante? Bom, Pablo Picasso é o grande, né, um dos grandes nomes da literatura não, das artes plásticas, e é um dos nomes mais abordados dentro da vanguarda cubista, né, que é uma vanguarda que teve início no século XX, cujo propósito era simplesmente valorizar as figuras geométricas, que é o que a gente vê aí, né, a forma do triângulo, do cubo, do quadrado, do retângulo, sendo muito bem valorizado nessa imagem. Então, Pablo Picasso do cubismo. Uma segunda questão da UCP, um movimento literário brasileiro que recebeu influência das vanguardas europeias, tais como o futurismo, o surrealismo, foi. O parnasianismo não foi, gente, o romantismo, nem o realismo, nem o simbolismo, foi simplesmente o modernismo, que foi extremamente influenciado pelas vanguardas europeias, que eclodiram na Europa no início do século XX. No Brasil, todas as manifestações artísticas inovadoras foram classificadas como modernistas. E assim como aconteceu na Europa, aqui também não havia um projeto artístico bem definido, mas sim o desejo comum, tal qual o desejo dos artistas europeus de renovar as artes em geral. Portanto, letra A. Essa é muito fácil. Vamos à terceira questão. A terceira é uma questão subjetiva, dissertativa, da Unirio, que diz o seguinte: leia o trecho a seguir para responder à questão. Conta-se que diariamente, na hora de adormecer, São Paulo Hux mandava colocar sobre a porta de sua mansão de Camaret um aviso onde se lia: o poeta trabalha, manifesto do surrealismo. Com base nas concepções surrealistas,
Estabeleça a relação entre as ideias do texto e uma característica do movimento. Gente, a ideia do texto faz referência exatamente ao surrealismo, por quê? Porque quando ele diz o poeta trabalha ao dormir, ele está fazendo menção às imagens do inconsciente, do onírico, ou seja, do sonho. Por isso o aviso que diz o poeta trabalha quando este vai dormir, porque enquanto ele vai dormir, ele vai absorver dos seus sonhos aquilo que ele vai usar no outro dia para produzir as suas obras. Quarta questãozinha, a questão da UEL, que diz assim: considerando as transformações da arte moderna em relação ao período acadêmico, observe as figuras de obras futuristas e leia o texto a seguir. Nós temos aqui algumas obras futuristas, como O Dinamismo de um Cão na Coleira, de Giacomo Balla, é uma tela de 1912. Temos Formas Únicas da Continuidade do Espaço, de Umberto Boccioni, de 1913. Para os futuristas, os objetos não se esgotavam no contorno aparente, no seu aspecto se interpretavam continuamente, devido, sobretudo, à nossa visão, que é dinâmica e vê vários espaços a um só tempo ou vários tempos num só espaço. Ou seja, com base nas figuras, no texto nos conhecemos a respeito do movimento futurista, atribua verdadeiro ou falso. Então, é para a gente ler os enunciadozinhos aqui e ver o que é verdadeiro ou falso sobre a vanguarda futurista. A primeira diz o seguinte: a partir do contato com o cubismo, os futuristas investiram menos no tema e se aplicaram a complementar o seu divisionismo colorista com a fragmentação formal do tipo cubista. As obras futuristas demonstravam a possibilidade de usar a arte como meio para copiar os aspectos de um entorno dinâmico. O divisionismo lhes permitia imprimir um ritmo dinâmico na composição. Gente, essa primeira opção está verdadeira, porque os futuristas como Carré e Serevine, que morando em Paris conheciam o cubismo desde seus primórdios, apropriaram-se de aspectos da linguagem formal do cubismo e usaram-na para os seus próprios fins. Um dos aspectos utilizados pelos futuristas foi a fragmentação da imagem perceptual. Boccioli e Carra estabeleceram contato com a pintura cubista em 1911, numa viagem a Paris, sob a orientação de Severini. Isso resultou em um menor investimento no tema e em uma apropriação da fragmentação formal do tipo cubista, para que por meio do divisionismo colorista pudessem expressar a sensação de dinamismo. De 1910 a 1914, o método comum dos pintores futuristas foi um divisionismo que lhes permitia imprimir um ritmo dinâmico nas composições. Então, por isso está verdadeiro. A letra C diz: Boccioni, em seu manifesto da escultura futurista, proclamou o uso de um único tipo de material na escultura e enfatizou a imitação de fórmulas herdadas no passado, baseadas na cópia e no modelo nu e no estudo da estatuária clássica. Falso. O manifesto da escultura futurista de Umberto Boccioni proclama a diversidade de materiais para a escultura, que enfatiza o movimento, rompendo com o modelo estático da estátua clássica. Então, está falso. Vamos à terceira. Enquanto no cubismo a geometrização enfatiza a estrutura formal do motivo representado, a fragmentação futurista tem a meta de criar elementos lineares, linhas de força, que podem ser seriados para produzir um efeito de movimento. A coerência formal do futurismo tem importância secundária. Verdadeiro. O uso de visionismo pelos cubistas, como Picasso e Braque, tinha o propósito definido da geometrização dos planos que enfatiza a estrutura formal do motivo representado. Na pintura futurista, a meta é bastante diferente. Trata-se de criar elementos lineares que podem ser seriados para produzir o efeito de movimento. A coerência formal cubista tem no futurismo, uma importância secundária. A quarta opção diz assim: o futurismo italiano foi impulsionado na primeira década do século XXI pelas exposições e imagens do realismo e do neoclassicismo, sendo também influenciados pelo expressionismo alemão. Essa opção é falsa, porque o movimento futurista italiano aconteceu na pintura na década do século XX, na primeira década do século XX, não do século XXI. Teve influências das imagens do cubismo, do impressionismo e não do realismo e do expressionismo, como disse ali o enunciado. E, por fim, o último enunciado diz assim: o futurismo teve sua origem em uma maneira de entender a civilização, considerando o dinamismo como sensação típica do nosso tempo, a ser buscada na pintura e na escultura.
Em alguns aspectos, foi um movimento radical que rechaçou todas as tradições, valores e instituições sempre respeitados. Valorizou o registro da velocidade como valor plástico, né? Já deu para perceber há muito tempo que a opção correta é a letra C, mas por que ele está verdadeiro? Porque em 1910, um grupo formado por Boccioni, Cara, Russolo, Bala, Severini, expôs uma precisão de segundo manifesto chamado técnico, contendo menos ruído e muito mais estética. O gesto que produzimos numa tela não deveria ser nunca mais um movimento fixo no dinamismo universal. Deveria ser simplesmente a sensação dinâmica, mesmo eternizada. Quando as tradições, aos valores, às instituições acadêmicas, o manifesto diz: lutamos contra o nu na arte, tão enjoativo e tedioso como o adultério na literatura. O ponto essencial deste manifesto é declarar que os críticos são daninos, trasladar essa sensação para a pintura e para a escultura. Então, indubitavelmente, letra C. E a gente vai deixar o DH e os complementares para a próxima aula, quando a gente vai finalizar essa revisão de estudo, de exercícios e vai finalmente estudar o modernismo em Portugal, que é o nosso último capítulo. Um abraço, até a próxima.